Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso Racismo e Educação Antirracista. Neste vídeo, eu vou abordar a Lei Áurea e o movimento Vidas Negras Importam. Para iniciar essa aula, é importante contextualizar que o Brasil é o país que recebeu o maior número de pessoas escravizadas no mundo. O número ultrapassou a marca de 5 milhões entre os anos de 1532 a 1888. Os movimentos anti-escravistas se iniciam a partir da pressão da Inglaterra, gerando leis como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de trabalhadores escravizados. A Lei do Ventre Livre, que dava a liberdade aos filhos dos escravizados, assinada pela Princesa Isabel em seu primeiro período regencial, em 1871. E, por fim, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em seu terceiro período regencial, em 1888. No ano seguinte, em 1889, um golpe dos militares destitui o Império, proclamando a República. Novas leis foram instauradas, mas sem nenhum tipo de política para a incorporação da força de trabalho de ex-escravizados, e ainda situações de miséria, como a mendicância, foram criminalizadas com penas de prisão e trabalho forçado. O grande problema da comunidade negra não é o 13 de maio, e sim o 14 de maio. O que fazer 14 de maio? Estou liberto, mas e aí? Eu vou para onde? Fazer o quê? Trabalhar o quê? O dia seguinte da abolição. Esta população colocada em disponibilidade, o mercado não absorvia a todos. As mulheres que já trabalhavam na casa dos senhores continuaram trabalhando, só que não mais na condição de escravo. Daí a origem do trabalho doméstico. Mas o mercado não absorvia todos. 10 anos depois, em 1899, o segundo jornal negro de São Paulo, O Progresso, ele vai justamente demonstrar uma profunda frustração em relação àquilo que se anunciava como promessa há 10 anos antes. E aí eles vão apontar justamente um pós-abolição em que se acentuava uma série de práticas de discriminação racial que se percebia no período imperial, mas que parecia se agravar. E eles, inclusive, vão questionar, nesse jornal Progresso, a legitimidade e a funcionalidade das políticas de imigração que investiam uma quantia muito maior na remuneração de trabalhadores europeus, né, simplesmente pelo fato de negar emprego a essa população nacional expressivamente de origem africana. E aí eu tenho uma lei que criminaliza justamente o não fazer nada, né? Esse estar sem um trabalho formal no momento em que se preteria claramente as pessoas negras para a contratação dos brancos. A capoeira é outro exemplo, né, de criminalização de símbolos da negritude. É importante reforçar que o apagamento da identidade dos povos de origem africana aconteceu de forma sistemática, não só no Brasil, mas também em outras nações durante os processos de independência e formação dos estados. Etnias com diferentes culturas e pertencentes a diferentes territórios recebiam o rótulo de negro. Uma ideia básica é que os negros, né, ou aqueles que foram socialmente construídos como negros, eles foram excluídos no momento da formação de estados nacionais, né, em vários locais. Excluídos através da segregação propriamente dita, por exemplo, a negação de cidadania, né, ou subsumidos teoricamente em corpos teóricos que eles desapareciam enquanto sujeitos, né. Só para a gente ter uma ideia, nos documentos históricos, né, eu posso localizar lá os grupos étnicos que vieram da África, Fanti-Achante, Nagô. Esses grupos étnicos têm um determinado momento que eles são apagados e aparece a palavra negro, black, noir, em diferentes línguas, né. Esse apagamento, né, é que constitui uma discussão importante, né, por que
os descendentes de europeus, por exemplo, eles se localizam, ora, enquanto alemães, enquanto italianos, enquanto portugueses. Os negros não, eles são negros. Significa que o apagamento do passado, né, o apagamento étnico, fez com que houvesse um apagamento da sua própria experiência. Da abolição do trabalho escravo no Brasil em 1889, passamos para 2020, com o movimento Vidas Negras Importam. Já se passaram mais de 130 anos e o negro ainda tem que lutar contra a violência e a segregação. O movimento Vidas Negras Importam teve início nos Estados Unidos, como uma luta contra a violência direcionada às pessoas negras. Em 2020, ganhou projeção mundial quando um policial assassinou George Floyd durante uma abordagem. O movimento também ganhou reverberação aqui no Brasil, principalmente com a morte de João Pedro, de 14 anos, que foi assassinado durante uma operação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. João e seus amigos estavam jogando videogame quando policiais chegaram atirando em sua casa. Em novembro do mesmo ano, outro caso. João Alberto Silveira Freitas foi assassinado por seguranças de um supermercado em Porto Alegre. Estes exemplos não são casos isolados. Comunidades negras estão submetidas a uma constante e excessiva vigilância e violência justamente daqueles que deviam nos proteger. Apesar de vivermos em um Estado democrático de direito, não há igualdade entre as pessoas, independentemente da raça, cor ou etnia. Sobre isso, continuamos a conversar na próxima aula. Até lá!